Olá, meus queridos alunos. Nessa aula, nós queremos introduzir as seções cônicas, que são curvas planas geradas pela interseção de um plano com um cone de duas folhas. Essas seções cônicas seriam curvas como a circunferência, a parábola, a elipse e a hipérbole, lembrando que a circunferência é um caso particular da elipse. Ok? Bom, nessa aula nós vamos estudar rapidamente as seções cônicas. Então eu chamo a sua atenção aqui para o rapidamente. Por quê? Porque essa vai ser uma aula introdutória, tá? Nós não queremos nesse momento aprofundar no estudo dessas seções cônicas. A gente quer dar um panorama geral, uma ideia, para nas próximas aulas, nas aulas seguintes, a gente conseguir analisar cada uma delas isoladamente, com uma aula dedicada a cada uma delas isoladamente. Essas curvas são formadas pela interseção de um plano e um cone, como eu já tinha dito antes, e tem uma ampla gama de aplicações em áreas como engenharia, física e astronomia. Então, nós vamos responder algumas perguntas nessa primeira aula. O que é uma seção cônica e quais são as seções cônicas? São algumas delas, talvez as duas mais importantes. Além disso, vamos falar de especificamente uma equação para cada uma das seções cônicas. Então a gente vai ver uma equação da circunferência, uma equação da elipse, uma equação da parábola, uma equação da hipérbole. Você me pergunta, mas existem mais equações dessas curvas? Sim. Cada curva tem que ser olhada quando você coloca no plano cartesiano para que você consiga traduzir essas curvas através de equações. Você tem que olhar algumas características quanto a eixos, vértices e focos de cada uma delas. Isso vai ser detalhado melhor nas aulas específicas para cada uma delas. Bom, mas antes da gente entrar na aula, aquela indicação que eu sempre faço nas minhas aulas de livros dos quais nós tiramos o nosso conteúdo. Então, nesse curso de Geometria Analítica estão sempre presentes Geometria Analítica do Stembruch e o Interli, e Geometria Analítica, um tratamento vetorial do Paulo Boulos e Ivan de Camargo, sempre deixando aqui uma observação para o uso também do livro Coordenadas no Plano, do professor Elon Lages Lima. O link para você conferir os 3 livros está colocado aí na descrição da nossa videoaula. Então chega de papo, vamos para a aula. Vamos retomar aqui alguns conceitos importantes para nós, né? Por exemplo, o plano cartesiano ou plano euclidiano, né? Um sistema de eixos ortogonais num plano π é um par de eixos x e y tomados no plano π, que são perpendiculares entre si e têm a mesma origem num ponto O. Disse que o eixo x é horizontal e o eixo y é vertical. Então, essa é uma forma que a gente tem de referenciar pontos no plano que nós vamos usar nessa aula. A distância entre dois pontos no plano euclidiano vai ser muito importante para nós para escrever as equações das seções cônicas, porque todas elas são definidas a partir de distâncias. Tá? Você vai ter ali pontos estratégicos, como focos, vértices, né? E aí você vai definir essas seções cônicas a partir de distâncias a esses pontos fixos. Então, dados dois pontos P1 e P2, com suas respectivas coordenadas, para obter a expressão da distância entre esses dois pontos, que a gente vai escrever como d P1, P2, então a gente sempre que estiver usando essa notação estaremos falando da distância entre dois pontos, tá? E ela vai ser escrita em termos das coordenadas de P1 e P2, então P1 é o ponto x1, y1, P2 o ponto x2, y2, né? Pelo teorema de Pitágoras, essa distância vai ser dada pela raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. E essa fórmula vem da relação existente no teorema de Pitágoras, né? Que nos fala que aqui, ó, se a gente colocar um ponto Q nesse local do plano, né? Ou seja, ele tem coordenadas x do ponto P2 e coordenadas y do ponto P1, a gente consegue fechar um triângulo retângulo e aí, usando aí as relações envolvendo hipotenusa e os dois catetos, a gente consegue, através do teorema de Pitágoras, chegar nessa fórmula, tá bom? Já tem aí um videozinho no canal específico sobre a distância entre dois pontos. Agora vamos lá, vamos definir propriamente o que é uma seção cônica,
tá? Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o cone, né? As definições de cone e superfície cônica, né, que são o cone é o sólido, né? Ele engloba tanto a sua superfície quanto o interior, né? A região do espaço interior ao cone. Então, por isso que a gente fala o volume do cone, tá? Já a superfície cônica é somente, né, essa superfície que delimita, né, o cone em si. Então, as definições de cone e superfície cônica podem ser encontradas no início do tratado sobre as seções cônicas de Apolônio de Perga. Tá? Então, basicamente, ele foi um dos primeiros aí a estruturar as definições, né, de cone e superfície cônica. Com isso, com essa definição do Apolônio de Perga do que é um cone, né, que o cone está ligado a elementos importantes como o vértice, a reta geratriz, né, a base num plano alfa, tá bom? Uma seção cônica é a interseção de um plano com uma superfície cônica. Então, no caso das cônicas, né, a gente não vai, no caso da seção cônica, a gente não vai considerar o interior do cone, a gente só vai considerar a superfície, né, que o delimita. A descoberta das seções cônicas como objetos dignos de estudo é geralmente atribuída ao precessor de Apolônio, né, que tem esse nome estranho aí. Uma seção cônica, então, ela basicamente é a interseção de um plano, né, com uma superfície cônica, né? Aqui, na verdade, é uma superfície cônica, não uma cônica superfície, tá bom? Então, e existem três tipos de seções cônicas: a elipse, a parábola e a hipérbole, tá? Então, aqui você tem um cone duplo, né? Um cone de duas folhas, tá bom? Então, quando você tem planos cortando essa superfície cônica de determinadas maneiras, né, com determinadas inclinações, elas pegam regiões diferentes da superfície cônica. Então, descrevem curvas. Então, por exemplo, se a superfície cônica ela for cortada por um plano que é paralelo à sua base, então você vai ter uma circunferência, que é um caso particular de uma elipse, onde você vai ter um plano inclinado, né, nesse sentido. Você pode ter planos inclinados que não peguem uma elipse, então você vai ter uma parábola. E se o seu plano que corta essa superfície cônica, ele for perpendicular ao plano da base do seu cone, então você vai ter uma hipérbole, né, que são essas superfícies. Então aqui você tem a curva, que é a circunferência, tá aqui. Você tem a parábola, você tem a elipse e você tem a hipérbole. Lembrando que, obviamente, a circunferência é um caso particular de elipse, né? Essa inclinação aqui do plano que corta a seção cônica, desculpa, que corta a superfície cônica de uma forma completa. As duas guardam a mesma relação, sendo que essa daqui, a circunferência, é um caso particular da elipse, tá bom? Onde essa inclinação é paralela ao plano da base do cone, ok? Bom, uma ideia central da geometria analítica é a de associar a cada uma das curvas geradas pelas seções cônicas uma equação que relaciona a abscissa com a ordenada de cada ponto dessa curva. O que isso quer dizer? Que a ideia central da geometria analítica é estabelecer equações analíticas para objetos geométricos. Uma vez obtida... Nossa, deixa eu ajeitar esse errinho aqui que, né, esse erro passou batido na hora da revisão. Uma vez obtida essa equação, as propriedades geométricas da curva podem ser deduzidas por métodos algébricos. A seguir, iremos deduzir as equações principais dessas cônicas partindo de suas definições geométricas, mas registramos que temos artigos específicos e, na sequência, gravaremos também vídeos específicos para cada uma delas com todos os detalhes técnicos e exemplos pertinentes. Bom, uma segunda pergunta é quais são as seções cônicas. A gente já falou um pouco de quais são elas, né? São três, basicamente: elipse, hipérbole e parábola, porque eu estou considerando que a circunferência é um caso particular de uma elipse, né? Então, é bom a gente saber o seguinte: a equação do segundo grau a duas variáveis, dada dessa forma aqui, ó, onde os coeficientes a, b e c são diferentes de zero, representa uma seção cônica, tá? Ela pode ser uma parábola, uma elipse ou uma hipérbole.
Logicamente, a manipulação algébrica dessa equação, né, dependendo de quais são seus coeficientes A, B, C, D, E e F, vai te dar qual é o tipo de equação que você tem. Tá, ok? Bom, vamos construir essas seções cônicas de uma forma que seja mais intuitiva para você entender o que está acontecendo, tá bom? Ó, vamos considerar duas retas, a reta E e a reta R. A reta E vai ter esse nome porque ela vai ser o eixo do meu cone. E eu vou ter uma reta R, né, que vai ter uma inclinação com relação a esse eixo. O que eu vou fazer? Eu vou girar essa reta R 360 graus em torno desse eixo. Então, quando eu fizer isso, eu vou gerar essa superfície cônica aqui, né, que tem duas folhas. Tá bom? Logicamente, a hora que eu giro, né, eu estou mantendo o ângulo entre o eixo e a reta R fixos. Tá? Então, o eixo entre a reta E e a reta R é fixa. O que eu vou fazer é uma rotação, né, aqui no espaço, que eu vou fazer uma rotação em torno dessa reta E, né, fazer uma rotação da reta R em torno dessa reta E, mantendo esse ângulo de inclinação fixo. Tá? Nessas condições, essa reta R vai gerar uma superfície cônica circular infinita formada por duas folhas e separadas pelo vértice O. Logicamente, esse vértice é onde a reta R encontra o eixo. Tá? A reta R vai ser chamada de geratriz da superfície cônica e a reta E vai ser o eixo. Né? Então, essa retinha R, né, a gente vai dar um nome para ela que é geratriz. Tá bom? Então, assim que a gente gera uma superfície cônica com duas retas, né, que se encontram em um ponto, tem uma angulação definida, então nós mantemos uma fixa e giramos a outra 360 graus para gerar essa superfície. Tá? O que vai acontecer agora? Agora nós vamos nós vamos cortar essa superfície através de planos. Pense que você tem uma superfície cônica e nós vamos passar uma faca nela, sendo que essa faca, para cortar, né, essa lâmina para cortar, ela vai ter determinadas inclinações, tá bom? Quando esse plano passar nessa superfície, ele vai cortar essa superfície em alguns pontos, certo? Então você vai ter uma interseção entre o plano e a superfície cônica. Esse conjunto de pontos vão ser os pontos que vão gerar as seções cônicas, ou as curvas que a gente conhece como cônicas. E aqui eu quero listar para vocês todas as possibilidades, né, de interseção entre a superfície cônica e esse plano. Tá? Então, a seção cônica é a interseção dos pontos do plano com os pontos da superfície cônica. Uma circunferência ela vai ser dada se o seu plano cortar o seu cone num ângulo de 90 graus com o eixo dessa superfície cônica. Então, vamos supor que a gente sobe o eixo aqui. Esse plano tem um ângulo de 90 graus com essa superfície. Tá? Então, quando você tem esse caso, então a seção cônica gerada vai ser uma circunferência. O segundo caso, obviamente, é o da elipse, que é uma generalização do caso da circunferência. Tá? Se π for oblíquo ao eixo, então você tem aqui o seu eixo, né? E aí o plano π ele é oblíquo, ele faz um ângulo aqui com o seu plano, né? Que não seja necessariamente de 90 graus, pode ser diferente de 90 graus. Se ele for 90 graus, você tem a circunferência. Tá? E esse plano corta apenas uma das folhas da superfície, porque perceba, você pode ter um plano oblíquo que vai cortar duas folhas da superfície. Então é um plano oblíquo que corta apenas uma folha da superfície e gera uma elipse. Uma parábola ela vai ser gerada se o plano π que corta a superfície for paralelo à reta geratriz. Então aqui você tem a reta geratriz, né? Então, se esse plano for paralelo a essa reta geratriz, então eu vou gerar uma parábola. Mas perceba que ele não vai poder ser paralelo e passar exatamente na reta geratriz, porque senão os únicos pontos que vão ser pegos vão ser a reta geratriz. E aí nós teremos uma reta, não uma parábola. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Uma hipérbole acontece quando π
o plano que corta a superfície cônica for paralelo ao eixo. Então, agora, se o seu eixo é paralelo ao plano π, então você vai gerar uma seção cônica que é uma hipérbole. Tá? 5. Agora nós vamos começar a falar sobre o que nós chamamos de seções cônicas degeneradas. O primeiro deles é um ponto. Tá? Quando que nós teremos um ponto? Quando o plano π passa pelo vértice do cone. Né? Se o plano π tiver apenas o ponto O em comum com a superfície, então a seção cônica, nesse caso, ela vai ser um ponto. A gente não pode falar que isso é uma curva cônica, por isso que a gente chama ela de seção cônica degenerada. Uma outra seção cônica degenerada é a reta. Tá? A reta vai ser gerada quando você tangencia a superfície cônica com o plano. Ou seja, você passa exatamente em cima da reta geratriz. A reta geratriz pertence ao plano π. Quando isso acontecer, então você tem uma reta como seção cônica, outra seção cônica degenerada. Tá? E por fim, você pode ter duas retas, que é a última das seções cônicas degeneradas. Isso vai acontecer quando o π forma com o eixo um ângulo menor do que este faz com a geratriz. Então, sempre que você pegar o seu plano π cortando a superfície cônica, tendo em comum com ela o ponto O, ou seja, o vértice do cone, então você vai gerar, e logicamente a angulação, né, desse corte for menor do que o ângulo formado entre o eixo e a sua superfície, então você vai gerar duas retas. Então vamos lá, são 7 seções cônicas, 4 não degeneradas e 3 degeneradas. Uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole e uma parábola são curvas cônicas não degeneradas. Um ponto, uma reta e duas retas são seções cônicas degeneradas. Ok? Por isso que basicamente a gente estuda apenas as 4 primeiras: circunferência, elipse, parábola e hipérbole. Tudo bem? A partir de agora, nós queremos deduzir rapidamente algumas equações, jogando essas curvas que são geradas a partir de seções cônicas não degeneradas no plano cartesiano. Então elas vão ser curvas planas. Apesar de geradas por elementos espaciais, né, por objetos geométricos espaciais, elas podem ser estudadas no âmbito da geometria euclidiana plana. Então a primeira vai ser a circunferência. Bom, a circunferência é dada de uma forma muito simples, né? Dado um ponto A, que eu vou falar que ele tem coordenadas AB, a circunferência é a curva formada pelos pontos P, x, y, tais que a distância de P até A é dada por R. Tá? Então, todos os pontos tais que a distância de P até A seja dada por R formam uma circunferência. Lembrando que circunferência é a curva, círculo conta como a área também. Tá? Então, em notação da geometria analítica, se o ponto A, que é o centro da sua circunferência, tem coordenadas AB, então a distância de P até A vai ser raiz de x menos a quadrado mais y menos b quadrado. Né? A fórmula da distância foi dada lá no início da nossa aula. Tá bom? Então, se você usando essa fórmula, você sabe que a circunferência são todos os pontos do plano, tais que aconteça dessa distância ser igual a r. Perceba o seguinte, pontos que estão dentro da circunferência podem ser referenciados como aqueles que têm distância menor do que r. Pontos que estão fora da circunferência podem ser referenciados como aqueles que têm distância maior do que r. Tá? Então assim a gente já vai conseguindo perceber que uma circunferência ela vai dividir o plano em duas regiões, uma que está dentro da circunferência e outra que está fora da circunferência. Tá? Quando eu pegar a igualdade que definiu o conjunto para mim, né, de pontos da circunferência, e elevar ambos os lados ao quadrado, a raiz quadrada do lado esquerdo vai sumir e o r vai ser elevado ao quadrado, e aí eu consigo a equação da circunferência de centro em AB e raio R. Então é bem simplesinho.
a equação da circunferência nasce da fórmula da distância entre dois pontos no plano de uma forma muito natural. Já a equação da elipse vai ser um pouco mais complicada, a gente vai ter que atentar à forma com que ela é construída. E ela é construída a partir de dois pontos que são muito importantes, que são os focos. Então você tem aqui o foco F1 e o F2, né? Então aqui vamos colocar F1 e F2, né, no lugar de F'. Então, F1 e F2, só para ficar na mesma notação. Uma elipse com focos F1 e F2 vai ser o conjunto de pontos P do plano cuja soma da distância entre esses focos é igual a uma constante denotada por 2A. Ok? Então, basicamente, uma elipse com dois focos vai ser o conjunto de pontos do plano, aonde você vai ter que para cada ponto a soma das distâncias a cada um dos focos vai ser uma constante pré-determinada. Tudo bem? É conveniente para nós aqui, num primeiro momento, escolher um sistema de eixos tal que os focos tenham coordenadas. Né? O foco F1, C e 0 e F2, menos C e 0. Né? E aí a distância 2C entre os focos é chamada de distância focal da elipse. Tá? Então lá no plano cartesiano, quando a gente jogar essa elipse no plano, você vai ter uma distância entre esses dois pontos. Perceba que na mesma reta você vai ter outros dois pontos, né, da sua elipse. E se você encontrar qual é o ponto médio aqui e traçar nele um segmento perpendicular, você vai ter outros dois pontos bem importantes para nós, tá? Que vão ser chamados de vértices da elipse. Um ponto P pertence à elipse quando? Quando a distância ao F1 e ao F2 somadas for igual a 2A. Bom, eu considerei o F1 como sendo C e 0 e o F2 como sendo menos C e 0. Ok? Então, eles são dois pontos do plano. Para calcular a distância de P até o F1, é a raiz de x menos a primeira coordenada ao quadrado, mais y menos a segunda coordenada ao quadrado. Tudo bem? O que eu estou fazendo aqui? Nesse caso, eu estou colocando os focos sobre o eixo x. Tá? Poderia colocar os focos sobre o eixo y? Poderia. E usando essa mesma lógica, você vai chegar numa equação muito parecida. Tá? Eu poderia tirar os focos e colocar ele fora do eixo x? Poderia também, mas cada vez que você faz isso, você vai complicando a forma de você escrever a sua equação. Tá? Bom, vamos seguir. Então aqui você tem a distância do P ao F1, daqui do P ao F2, né? As duas têm que ser 2A. Você vai encontrar basicamente aqui a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Mais a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, e essa soma vai ter que ser igual a 2A. Tudo bem? Logicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai elevar ao quadrado, né? E aí você vai ter que tomar alguns cuidados aqui, porque você vai ter x menos c ao quadrado mais y ao quadrado mais x mais c ao quadrado mais y ao quadrado mais duas vezes o produto dessa raiz com essa raiz, igual a 4a quadrado, tá? Então você vai ter aqui um produto dessa raiz com essa raiz. Nunca se esqueça disso. Quando você for elevar ao quadrado em ambos os lados, vai ser aqui e aqui, tá? Bom, lá no nosso artigo do site a gente desenvolve essas contas. Qualquer um dos livros indicados no início da nossa aula desenvolve essas contas. Agora é só fazer conta. E você vai chegar, nesse caso, nessa equação que é chamada de equação reduzida da elipse. X ao quadrado sobre a quadrado mais y ao quadrado sobre b quadrado. Lembra que eu falei daqueles pontos A, que seriam os vértices? Pois é, esse A é a distância, é a metade da distância entre os vértices que estão na mesma reta que os focos, e o B é metade da distância entre os vértices que estão no segmento perpendicular ao segmento que contém os focos.
tá? O mais importante é, a equação reduzida da elipse é dada dessa forma. Logicamente, se você mudar o eixo onde estão os focos, essa equação muda. Logicamente, se você tirar os eixos de cima dos eixos, né, se você tirar os focos de cima dos eixos, então essa equação também vai ter alterações. Tá? Mas a priori, para uma aula introdutória, já está ótimo essa primeira equação que nós temos. Um exercício para vocês é sair daqui e chegar aqui. Observe que se você tiver uma circunferência, vou até voltar, então, se você tiver uma circunferência, esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui, né? Então, o que eu disse para vocês é que o seguinte, a distância daqui até aqui é o A e a distância daqui até aqui é o B da nossa fórmula. E, logicamente, eles têm uma relação que diz que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, tá? Todos esses detalhes serão melhores trabalhados na nossa aula específica sobre elipse. Tudo bem? Mas aqui é o A, aqui é o B, logicamente o C é essa distância, né? A distância do centro até o foco, os dois focos, tá bom? E aí, se o A for igual ao B, né? Então, logicamente, o C é zero, ou seja, os focos foram para o centro, e aí você tem uma circunferência, tá? Porque o que acontece? Se o A é igual ao B, vamos chamar A igual a B igual a R, então você teria R quadrado, pode colocar o R em evidência, multiplicar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a R quadrado, seria a circunferência com centro em 0, 0 e raio 1. Ok? Desculpa, centro em 0, 0 e raio R. Tá? Então, logicamente, estamos falando de um caso particular aqui nessa equação da elipse. Tá? No começo pode soar confuso, mas à medida que a gente for aprofundando nas próximas videoaulas, isso vai ficar um pouco mais fácil de absorver. Ó, é fácil verificar que os pontos A, que é A e 0, A', que é menos A e 0, então que você tem o ponto A, o ponto A', o ponto B, que é 0B, e o ponto B', que é 0 menos B, que são chamados de vértice, pertencem à elipse. E aqui você tem uma relação bem interessante. Por quê? Porque esse ponto ele está exatamente na mesma linha do centro da sua elipse. Então, basicamente, o que você tem aqui? Você tem um lado em comum, um ângulo e os dois que tem um lado que mede C. Por congruência de triângulos, esses dois lados têm que ser iguais. Bom, mas a distância daqui até aqui, somada com a daqui até aqui, tem que ser 2A, porque é um ponto da elipse. Logo, esse segmento mede A. Foi isso que eu estava comentando naquele outro slide. Os segmentos A', ou seja, que ligam esses dois pontos, né, que estão na mesma reta suporte dos focos, são eixos de simetria da elipse. Então, o segmento B, B' também, tá? E são chamados de eixo maior, tá? Que é o A', e eixo menor, o transverso. Logicamente que se você colocar os focos sobre o eixo Y, essa elipse vai girar 90 graus. Se você mudar o centro da elipse para qualquer outro ponto do plano, então você vai fazer aí translações, né? Ou rotações, ou translações e rotações, dependendo de onde você coloca os seus focos, tá? Se o eixo focal ele for paralelo ao eixo X ou ao eixo Y, a gente consegue uma equação muito similar à que a gente tem, que a gente encontrou, tá? Insisto, todos esses detalhes serão melhor trabalhados com muito mais calma nas nossas aulas específicas para cada uma dessas seções cônicas. Analogamente ao processo que usamos para a elipse, a gente pode obter a equação da hipérbole, que é definida como o conjunto de pontos cuja diferença em valor absoluto das distâncias aos focos f e f' é uma constante denotada por 2a. Então aqui o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a diferença em módulo da distância do foco até o ponto da hipérbole é igual a 2a. Tá? Bom, se tomarmos os eixos de forma que os focos sejam novamente, então estou colocando novamente os meus focos sobre o eixo X. A equação obtida vai ser essa daqui por um processo muito similar ao que a gente usou para a elipse. Só peço aqui para você chamar a sua atenção para o seguinte.
Como aqui está em módulo, então você vai ter distância de F até P menos a distância de F' até P igual a mais ou menos 2A. Tá bom? Lembra que a hipérbole ela é aquela seção cônica gerada quando o seu plano ele corta o cone, ele corta a superfície cônica num ângulo paralelo ao eixo? Pois é, o positivo dá uma das pernas da elipse e o negativo da outra das pernas da elipse. É importante aqui ressaltar também que agora essa relação entre A e B, que a gente tinha na elipse, ela vai se alterar. Agora A quadrado mais B quadrado vai ser igual a C quadrado. Aqui você tem uma ilustração da sua hipérbole, né? Você tem aqui um lado, o outro lado, né? Então você tem duas pernas aí da hipérbole. Os pontos A e A', né, dados por A0 e menos A0, vão ser os vértices. Esses dois pontos pertencem à hipérbole e determinam um de seus eixos de simetria chamado de eixo focal ou real. Perceba que agora na hipérbole, os seus focos eles ficam depois dos vértices. Na elipse, eles ficavam antes dos vértices. Já os outros dois pontos, que são importantes para nós, o B e o B', tá? Que são respectivamente 0B e 0 menos B, são denominados vértices imaginários e determinam o eixo transverso ou imaginário da hipérbole. O retângulo cujos eixos de simetria são A', B e B', né? Então o retângulo cujos eixos de simetria são esses dois segmentos, está estreitamente relacionado com a geometria da hipérbole, pois as suas diagonais vão ser as assíntotas da hipérbole. O que são assíntotas? A hipérbole, né, em suas duas pernas, elas vão aproximar o tanto quanto você quiser essas duas retas, mas nunca vão tocá-las ou cruzá-las. Tá bom? Então, seria ali uma cerca, né, para o crescimento das suas hipérboles. E, logicamente, essa angulação, né, a abertura da hipérbole, ela é governada pela angulação dessas duas retas, né, nessas duas assíntotas. Então, hipérboles têm assíntotas, né, a gente tem que, quando a gente for trabalhar com as hipérboles, muitas vezes dar as equações dessas assíntotas, tá, que passam ali pelo centro, né, por esse ponto central aqui. Finalmente, consideramos a parábola de foco F e diretriz D. Então, ao contrário das outras duas seções cônicas anteriores, a parábola ela vai ter uma reta também que vai determiná-la, que a gente chama de reta diretriz. Tá? Então, a parábola de foco F e reta diretriz D vai ser o conjunto dos pontos P que são equidistantes do ponto F e a reta D. Então, o que acontece? Você tem um ponto e uma reta D, tudo bem? Nós queremos pontos que estão equidistantes de F e de D. Então, obviamente, na mesma reta, né, a reta que passa por F e é perpendicular à reta D, aqui você tem a sua reta D, né, você consegue estabelecer com um segmento. Então, o ponto médio desse segmento é o primeiro ponto da sua parábola. Não à toa, esse daqui vai ser o vértice da sua parábola. Tá? Bom, o que acontece? Você vai tendo agora pontos que têm distância igual. Logicamente, aqui todos eles formam um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, mesma distância. Então, esses segmentos, eles são iguais aqui, tá? Então, exatamente o que nós temos para esse ponto P. Então, um ponto da parábola, o que acontece? A distância de P até F tem que ser igual à distância de P até D. Novamente, nessa aula introdutória, a gente vai escolher um sistema de eixos coordenados, que obviamente é o plano cartesiano, e vamos colocar esse foco sobre o eixo Y. De que forma? Vamos chamar ele de 0, P2. Por que P2? Porque eu quero que essa distância toda aqui, ó, seja P. A distância do foco até a reta D seja P. Então, logicamente, esse local aqui é P dividido por 2. Então, nosso ponto 0P2. E D vai ser, obviamente, a reta horizontal de equação y igual a menos
P2. Por quê? Porque ela é a reta onde todos os pontos têm coordenada y igual a menos P sobre 2. Tá? Bom, a distância P entre F e D vai ser chamada de parâmetro da parábola. Então, esse P aqui é a distância, né? Não confunda esse P com o ponto P da parábola, tá? É um P minúsculo. Esse daqui vai ser o meu parâmetro da parábola. Nesse sistema, a parábola contém a origem e é simétrica em relação ao eixo vertical y, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que a origem do sistema vai ser um ponto da parábola, tá? Por quê? Porque eu coloquei a reta que contém o foco e é perpendicular à reta D sobre o eixo y, tá bom? Bom, vamos pegar aqui então essa nossa parábola já mais limpa e isolada. Então, a distância de P a D é dada, a distância de P até D é dada por y mais P sobre 2. Isso é muito simples de você calcular usando a fórmula da distância de ponto à reta, mas aqui nem precisa, né? Por quê? Porque você tem um segmento que é paralelo ao eixo y, então logo a distância daqui até aqui é a distância do ponto P até o eixo x, que é y, porque é a coordenada do ponto P, né? O ponto P é x, y, tá? Então, a distância daqui até aqui é y, e a distância daqui até aqui é P sobre 2, né? Por quê? Porque eu estou dando P sobre 2 para baixo, então a distância é P sobre 2. Então, a distância de P até a reta D é y mais P sobre 2 em módulo para ficar mais simples. Por que eu ponho em módulo? Porque pode, a parábola ela pode estar virada de cabeça para baixo, né, com a concavidade para baixo, então vai inverter tudo, então a gente coloca em módulo para ficar mais fácil. Enquanto a distância do ponto P até F vai ser dada pela fórmula da distância, x menos 0 ao quadrado e y menos P sobre 2 ao quadrado. Logo, a equação da parábola vai ser isso igual a isso. Por quê? Porque as distâncias têm que ser iguais, é a definição da parábola. Bom, então, coloquei numa equação. O que eu vou fazer agora? Vou elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu vou encontrar esta relação, que finalmente vai me dar y igual a 1 sobre 2p vezes x ao quadrado. Logicamente, o p é diferente de zero, né? Por quê? Porque se o p for zero, o foco está exatamente em cima da reta diretriz, e aí eu não tenho parábola. Ok? Bom, perceba que aqui, ó, a gente já tem uma ideia da parábola lá do colegial, no ensino fundamental. A gente sabe que uma parábola pode ser escrita como y igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá? Na nossa aula sobre parábola específica, a gente vai mostrar como que a gente sai dessa definição da geometria da parábola e chega exatamente nessa equação. Mas perceba que, quando a parábola tem vértices sobre a origem do sistema, isso significa que o meu c é zero. Então você já tem ax² mais bx. Tudo bem? Só que aí o que acontece? Quando eu colocar o x em evidência, eu fico com ax mais b. Então x é zero, né? Isso aqui tem que ser zero. Vou colocar aqui y igual, y igual. Opa, y igual. Perceba o seguinte, para que eu encontre as raízes, o x tem que ser zero ou ax mais b tem que ser igual a zero. Só que para que eu tenha o vértice sobre o eixo x, né, sobre a origem do sistema, isso significa que eu tenho somente uma raiz dupla, que é x igual a zero. Tá? Então, logicamente, esse b tem que ser zero também. Então, o c tem que ser zero e o b tem que ser zero. Então, y vai ser igual a x, é a minha equação da parábola que tem o vértice sobre a origem do sistema. Bom, esse a nada mais é do que esse 1 sobre 2p. Tá? Então, perceba que você tem aí você já consegue vislumbrar uma ligação entre a equação da parábola que nós encontramos da sua definição geométrica com a equação do segundo grau, né, que define a função quadrática que tem como gráfico a parábola. Ok? Bom, era isso que eu queria falar sobre
as seções cônicas, é uma aula introdutória sobre seções cônicas, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Nas próximas aulas, nós vamos sistematicamente falar sobre cada uma delas, abarcando todas as equações pertinentes a cada uma das seções cônicas e dando exemplos para que as coisas fiquem um pouco mais entendíveis. Aqui era só para dar um panorama geral de como nós vamos fazer. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar sobre cônicas, né, sobre seções cônicas nessa aula introdutória sobre o tema. E eu quero saber se você gostou dessa nossa aula. Se você gostou da aula, eu peço para você apoiar esse nosso projeto, curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais esse nosso projeto de divulgar a matemática de forma gratuita, faça um Pix para nós. Chave Pix está aí. E todos os Pix que são enviados para nós a gente usa para pagar os gastos para manter o site no ar e também com o canal. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como a chave Pix se você quiser copiar, tá? E também os links dos livros mencionados no início da aula, tá? Então se você quiser conferi-los, tem aí. Usando esses links também você pode nos apoiar, ok? Então era isso, até a próxima aula, abraços.